E a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e todos os que estão assistindo esse estudo bíblico com você na sua casa. Que o Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, possa auxiliar a cada um de nós para iluminar a nossa mente, desvendar os nossos olhos para entendermos a palavra de Deus conforme assim Ele deseja. Esse é o meu desejo e te agradeço antecipadamente por você estar assistindo esse estudo. Hoje nós continuaremos a nossa jornada pelo estudo de Provérbios e vamos estudar o capítulo 4, no nosso estudo 4 de Provérbios. Provérbios, a maioria deles de Salomão. Prossigamos nosso estudo. Neste estudo de hoje você terá uma recapitulação do estudo anterior, uma breve recapitulação. Você verá também que é preciso ouvir as instruções recebidas dentro desses Provérbios 4. É necessário adquirir a sabedoria e também que é preciso aceitar e reter os ensinos dos mais sábios. A sabedoria é como luz do dia perfeito, nós vamos ver nesses Provérbios. E também a necessidade de guardar o coração. Que você possa ter um pouquinho de paciência e seguir esse estudo para aprendizado e aplicação na nossa vida, não só hoje, mas como por todo o restante da sua vida. Com certeza Deus vai te ajudar nesse sentido. Deus abençoe no progresso e nesse estudo. No estudo anterior, nós vimos principalmente a nossa necessidade de confiar no Senhor. E o versículo-chave daquele estudo foi Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. A nossa confiança em Deus, a nossa dedicação a Ele, depende muito de como nós entendemos a palavra de Deus, entendemos o Evangelho, de como nós aprofundamos ou não nessa palavra de Deus. Então, essa confiança, por isso que é necessário a gente cada vez mais estudar essa palavra de Deus. E essa confiança, ele dá um alerta aqui para confiar no Senhor de todo o coração e não se firmar, não colocar o apoio no nosso próprio entendimento. Porque não que nosso entendimento seja sempre errado, mas na dúvida, a gente deve abrir mão do nosso entendimento e colocar nossa confiança no Senhor. Nós podemos raciocinar de que, às vezes, nós temos um raciocínio correto, mas as nossas premissas podem estar erradas. Se nós estivermos fazendo afirmações, tomando decisões, até de boas intenções, mas com as premissas erradas, com os dados errados, com os conceitos errados, os resultados não vão ser adequados. Então, nesse sentido, esse versículo de Provérbios 3:5 nos orienta a confiar no Senhor, porque o Senhor tem a visão do todo. O Senhor tem a visão do ontem, do hoje e de amanhã, do começo, do meio e do fim. Então, por isso que é importante sabermos a vontade do Senhor na vida nossa e na vida do contexto deste mundo que nós estamos vivendo. Então, na dúvida, não confiemos em nosso próprio entendimento, mas depositamos a nossa confiança no Senhor. É um alerta que esse salmo... Quando João Batista esteve nesse mundo, aliás, Isaías havia orientado o seu povo na época, lá em Isaías 43, ele, citando já uma promessa de João Batista, ele diz assim, Isaías 43, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo as veredas do nosso Deus. Por quê? Na época que Jesus chegou, João Batista veio e pregou essa mensagem e viveu essa mensagem. Porque aquele povo, ele tinha uma boa religião, ele tinha um bom conhecimento da palavra de Deus, porém, eles não tinham sabedoria para aplicar essa palavra. Então, eles conheciam toda a lei, eles eram muito rigorosos na aplicação da lei, porém, eles perderam a essência da lei, eles só estavam na letra da lei. Então, o que
esse Provérbios aqui também nos leva e nos remete a isso, endireitar os caminhos baseado no entendimento que o Senhor dará com a sabedoria ao coração dos seus filhos. Pensemos nisso e vamos continuar o nosso estudo para o livro de Provérbios. Muito bem. Provérbios, capítulo 4, verso 1 a 6, diz assim. Nós vamos ler o versículo. Se você tiver a sua Bíblia, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí e acompanhasse comigo os versículos 4, 1 a 6. Ouvi, filho, a instrução do pai, do teu pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vou dar-vos boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Nós queremos destacar nesse trecho aqui essa questão de a necessidade de ouvirmos as instruções recebidas. O testemunho de Provérbios 4 aqui, de 1 a 6, é o pai orientando o filho e o filho dando o próprio testemunho de que ouviu essa instrução do seu pai. Então, se você é pai que está me ouvindo, não esqueça disso, de orientar o seu filho, de orientar o seu jovem, o seu adolescente, nas palavras de Deus, porque um dia ele vai lembrar delas. E aqui o filho está recordando que ele aprendeu isso do seu pai, ouvir. Então é necessário que a gente ouça as instruções do Pai, ouça as instruções do Pai Celestial, ouça as instruções do Senhor Jesus, da Palavra de Deus, dos Evangelhos. Isso é muito importante. E o ouvir é mais do que escutar. O ouvir não é só dar aquela audição e depois você esquece. Essa audição aí que pede é uma audição, é uma escuta ativa, é uma escuta com atenção, é uma reflexão dentro daquilo que você está lendo e ouvindo, para depois você colocar em prática. Então é muito importante mesmo, você atentar para essa questão do ouvir a palavra de Deus com atenção, uma escuta ativa e prática. Um segundo ponto que nós queremos abordar é a necessidade de adquirir a sabedoria. Depois você pode pensar, mas como? Você está falando que nos estudos anteriores que ela é dada, agora você tem que estar falando em adquirir? Vamos ver o que fala aqui, esse versículo de 7 a 9. 7 a 9 diz assim, você vai acompanhar os 7 e os demais na sua Bíblia aí comigo. O versículo 7 diz assim, o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. E se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Então, olha as maravilhas desses provérbios aqui, meus amados irmãos e amigos. Então ele está falando que a sabedoria é necessário você adquirir. Adquire a sabedoria com tudo que possuis. Porque às vezes a pessoa pensa que, então Deus dá sabedoria, eu vou dormir, pedir sabedoria a Deus, no outro dia eu vou estar sábio. Salomão teve assim, não. Salomão pediu a sabedoria e Deus deu a ele. Mas se nós lembrarmos e lermos com atenção o livro de Eclesiastes, vai ver que Salomão relata muito dos seus profundos e busca do seu estudo e conhecimento. Então, adquirir a sabedoria é necessário você buscar essa sabedoria.
É necessário você investir, olha, adquire com tudo que possuis. Então é importante você investir na sabedoria. É importante você aplicar recursos na sabedoria. Você pode fazer isso estudando na vida secular, estudando a palavra de Deus, fazendo ciência, fazendo uma faculdade, fazendo cursos técnicos, lendo livros, vendo filmes, vendo palestras. Existem múltiplas e infinitas formas de você investir na busca da ciência, para que na busca do conhecimento da ciência, Deus vai te dando a sabedoria, se você buscar essa sabedoria. Então é necessário investir, preparar, perseverar nesse preparo, é importante, perseverar no preparo. E aí os outros versículos você viu aí, que você adquire, você busca, você investe nela, aplica recursos nela, e também você deve estimar essa sabedoria, você deve agradar-se dela, você deve abraçá-la, né? Abraçar com ela e acreditar nos benefícios dos resultados. Muitas pessoas começam estudos, começam cursos, começam várias coisas e nunca terminam. Então não é uma forma sábia. Você deve começar as coisas, persistir, vencer as adversidades, vencer a dificuldade, e quando você busca esse conhecimento, essa sabedoria da cultura humana, junto com o conhecimento de Deus, Deus vai te dando a sabedoria para aplicar tudo isso em volta ou a favor do seu próximo e a favor do reino de Deus. Nos versículos anteriores aqui, ele vai falar, nos posteriores, ele vai falar que ela te dará para a tua cabeça diadema de graça e uma coroa de glória. Então, diadema de graça e coroa de glória são joias espirituais. Joias espirituais para aquele que adquire a sabedoria, adquire conhecimento, investe, persiste, mesmo que demore um pouco, mas ele coloca todo esse seu conhecimento, todas essas coisas que ele aprendeu a serviço de Deus. Então, quando isso acontece, elas são joias também espirituais, elas passam a se tornar uma dádiva, um dom que Deus dá. A pessoa dá o seu esforço e Deus aí mostra para ele como que Deus quer que aplique aquele conhecimento. Pode ser que um médico invista 7, 8, 10 anos no seu curso e nas suas especializações. Mas ele sendo um servo de Deus, por exemplo, ele pode colocar esse serviço para seu sustento diário, mas também colocar esse serviço a serviço de Deus. E assim qualquer outra profissão. Assim qualquer outra profissão pode ser utilizada com sabedoria. Deus vai te dar essa joia espiritual, essa graça espiritual, essa glória, que usar o seu conhecimento, usar a sua sabedoria a serviço do reino de Deus, que é a serviço do seu próximo, da sua congregação, da sua igreja, daquele que trabalha com você, do seu amigo, do seu vizinho, de forma diversa. Não é só dar coisas, mas às vezes é dar de nós mesmos, dar de nossa palavra, de nossa atenção, de nossa instrução e de nosso conhecimento para essas pessoas. Tá bom? Pense nisso, que a sabedoria precisa ser adquirida, persistir nisso. Um outro item também, que ele vai falar nos próximos versículos, de 10 a 17, é que nós devemos aceitar e reter os ensinos dos mais sábios. O versículo é de 10 a 17, e ele diz aqui no versículo 13, versículo 3, assim, 13: retém a instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. E aí ele vai citando o caminho inverso, né? Não entre, versículo 14, não entre na vereda dos perversos, nem siga o caminho dos maus, evita-o e passe a largo. Então, o que ele quer dizer, né, com toda essa orientação desse versículo aqui? Porque às vezes as pessoas ouvem as instruções de seus pais, dos seus mestres, dos seus líderes, né, na igreja, seus líderes religiosos, eles orientam você, você entende, você assimila aquilo, você ouve, né, que nós estávamos falando em audição ali, mas você não retém. Você sai daquele ambiente,
Você sai daquele culto, você sai daquele evento religioso, você sai daquela palestra, você sai daquele curso e você, de repente, você abandona, larga aquilo ali. Mas ele está falando que quando você recebe a instrução, quando você recebe a orientação de outros, você deve reter e não largar. Por quê? Ela é a tua vida. Ela é que vai te levar para as veredas da vida correta, que vai te levar mais longe nessa vida. Porque se você começar a desviar a atenção para o caminho dos perversos, para o caminho do tolo, aquele que toma decisões erradas na vida, porque desconhece, porque não busca o conhecimento, né? Então isso é tolice, ou pode ser perversidade, quando você faz com dolo, com má intenção. Então, buscar a ciência, o conhecimento e, sobretudo, a sabedoria de Deus para aplicar esses aprendizados é importante. E aqui diz, retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Aquele ensino que às vezes você recebeu do pai, você recebeu do mestre, do professor, do seu pastor, do padre, seja lá da pessoa que você recebe essa instrução espiritual também, você é importante reter essa instrução. E importante, essa instrução tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas interpretam do jeito que quer nessa palavra aqui. Então, a forma mais correta de você entender é lendo você mesmo essa palavra. Né? Não terceirize o aprendizado da palavra de Deus para outros. É importante você buscar nessa palavra aqui e reter no que ela tem. Porque a hora que as pessoas vierem te ensinar de forma inadequada, você pode refutar, você pode recusar. Tá bom? Então é muito importante seguir esses preceitos, aceitar a retenção do ensino, aceitar e reter os ensinos dos sábios. Às vezes as pessoas da área, especialistas naquilo, de repente a pessoa não entende aquilo, ele vai, faz o curso, faz uma palestra, assiste uma mensagem da palavra de Deus, né, e ali ele aprende, ali ele registra, ele retém aquilo ali. Que Deus te abençoe para que você assim faça. Um outro ponto importante nesse Provérbios agora é que a sabedoria é como uma autoestrada perfeita. Você gosta de dirigir numa autoestrada, numa rodovia perfeita, de dia ou de noite, né? Mas olha que maravilha desses versículos seguintes aqui, ó, versículo 18 e 19 do capítulo 4 de Provérbios. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Olha a maravilha dessa palavra, meu irmão, meu amigo. Nesses próprios 2 versículos aqui, ele está falando do contraste da vida, daquele que está buscando a sabedoria, buscando uma vida correta, daquele que não está. Enquanto um diz que o caminho dele é como luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ele contrasta com o outro, mas o caminho do perverso, o que é? Escuridão. Eles nem sabem quem tropeça. Sabe por quê? Porque eles não buscam a sabedoria, não buscam o conhecimento, não buscam o entendimento, não buscam aprender, não retém as instruções recebidas. Então, ele não adquire a sabedoria. Então, a pessoa erra, a pessoa dá as cabeçadas da vida, conforme nós usamos na forma simples, e às vezes nem sabe, continua errando, porque não busca essa sabedoria. E a palavra de Deus aqui orienta. Agora, olha o que ele diz aqui, ó. É como luz da aurora. O que quer dizer aqui? Que a palavra de Deus, a sabedoria, o conhecimento, ele vai sendo, ele não necessariamente ele é progressivo, mas ele é acumulativo. Cada dia você aprende algo, cada dia você acrescenta, você aprende e retém. Não é isso? Você ouve com atenção, aprende com o sábio, aprende com a palavra de Deus, aprende na escola, aprende com o outro. Você aprende, retém aquilo que é bom, confere com a palavra de Deus, correto? E aí, esse conhecimento, essa sabedoria acumulada, vai sendo aqui no exemplo que ele deu aqui, como a luz da aurora. É como se você estivesse dirigindo uma autoestrada durante a noite e de repente vai clareando, vai chegando o dia, até dar o sol do meio-dia, perfeito. Você consegue ter uma visão ampla, completa, perfeita.
Na vida, o que Deus quer falar é assim, ó, quando você busca a sabedoria, aquele que busca a justiça de Deus, aquele que busca o conhecimento de Deus, que associa o conhecimento humano, que associa a cultura humana de acordo com a palavra de Deus, ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso significa que você vai aprendendo a vivenciar com as adversidades da vida. Você vai aprendendo a lidar com os problemas da vida. E cada vez mais você vai tomando decisões mais sábias, decisões mais acertadas, vai evitando tomar decisões erradas. Não é que você nunca vai errar, você vai errar menos. Né? As decisões mais sérias, mais estratégicas da sua vida, você vai tomar com mais cautela. Né? Por exemplo, assim, decisões que são muito importantes na vida das pessoas, a escolha de um curso, a escolha de uma graduação, a escolha de um curso técnico, a escolha de um namorado, de uma noiva, de uma esposa, né? Se tudo isso for feito com a sabedoria e de acordo com a palavra de Deus, você vai trilhar caminhos longos e perfeitos, porque eles vão estar como a luz do dia. Você vai conseguir ver todas as adversidades que podem surgir ali e assim tomar a decisão correta. Essa é o que a palavra de Deus está dizendo aí para nós nisso aí. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você gostaria de ter uma vida assim, não gostaria? Com certeza. Então, buscar a sabedoria de Deus, buscar o conhecimento, reter todas as coisas, ouvir com persistência e manter. E Deus vai orientando como aplicar tudo isso. Maravilha, né? Isso é a palavra de Deus que Ele tem reservado para os seus filhos, para todo aquele que o busca. Que Deus abençoe cada um de nós para acertarmos nesta busca, nessa retenção. Então, a nossa vida vai ser como dirigir numa autoestrada perfeita. Né? Cada dia vamos ter melhores decisões, conforme nós estamos falando aí. Isso é o que todos querem. E é possível ter uma vida assim. Somente buscar em Deus e associar a necessidade de buscar também, não negligenciar o conhecimento humano, que é necessário, né? Você escolher uma profissão, escolher um curso, né? E assim por diante. Buscar esse conhecimento humano associado à sabedoria de Deus. O último ponto que nós vamos ver aqui nesse capítulo 4 aqui, uma exortação importante, é de guardar o coração. É o provérbio 4, 20 a 27. No versículo 20 a 27, ele diz assim, ó, filho meu, versículo 20 eu estou lendo aqui, tá? Filho meu, atenta para as minhas palavras e os meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixe apartar dos teus olhos, guarda o mais íntimo do teu coração, porque são sua vida para os que se acham e saúde para o seu corpo. O versículo 23 e 27 você vai acompanhar comigo aí. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia da falsidade, da boca que afasta da perversidade, dos lábios. E o versículo 27 ele diz assim, ó, não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira-te o teu pé do mal. Olha as maravilhas também desse versículo aqui de Provérbios. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque deles procede as fontes da vida. As portas do nosso coração precisam ser guardadas, serão vigiadas, vigilância constante. O nosso coração é quando nós estamos sozinhos conosco mesmo, quando nós estamos talvez no nosso leito, numa solidão buscada ou forçada, quando nós estamos, como diz o velho ditado, matutando com os nossos próprios botões. O maligno também, mesmo a gente estando procurando as coisas boas, as coisas que provêm de Deus, as coisas que nós aprendemos na escola, aprendemos com os sábios, aprendemos com os pais, aprendemos com os amigos, bons amigos, mesmo querendo essas coisas,
o diabo pode colocar coisas ruins na nossa mente, aquelas sugestões ruins. Então é preciso que nós precisamos guardar as portas do nosso coração em vigilância constante. E a palavra de Deus nos exorta sobre isso, né, para os seus servos. Orai e vigiai, orai sem cessar. E o apóstolo Pedro, falando aos discípulos na sua carta, diz, orai e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então, guardar o coração é isso. Todas as vezes que vier aquele sentimento ruim, aquele pensamento que às vezes não vale a pena persistir, aquele pensamento que às vezes não vale a pena fazer o bem, que não vale a pena servir a Deus, tira essas coisas, lembra das coisas que você reteve lá dos sábios, que você reteve da palavra de Deus, que você reteve dos provérbios, que você reteve dos pais. Lembra disso. É nesse sozinho que você deve guardar as portas do seu coração, do seu interior, da sua mente, porque ela é a tua vida, elas são as fontes da vida. E Jesus mesmo disse, né, que às vezes mal não é aquilo que a pessoa comia, é A ou B, mas ele diz aquilo que sai de dentro do homem, da boca do homem. Então, tem acho que é um provérbio, um ditado que fala que a gente deve vigiar a nossa mente, né, os nossos pensamentos, porque se nós continuarmos pensando coisas ruins que não agradam a Deus, que desagradam a Deus, essas coisas vão sair da nossa boca. E depois de sair da nossa boca, vai sair para as nossas ações. E se elas saírem as nossas ações, se forem coisas malignas, vai virar as nossas ações repetidamente, vai virar os nossos hábitos. E aí os nossos hábitos repetidos várias vezes tornam o nosso caráter. É por isso que essa palavra aqui, ela nos exorta, né? Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. O que quer dizer isso também? É ponderar. Ponderar dentro da sabedoria divina. Porque às vezes você tem que tomar decisões que você já conhece uma decisão A ou B tomada em determinada circunstância, com as ações tomadas. Mas às vezes aquela situação, aquela circunstância que você está vivenciando, ou que alguém está te demandando aquela circunstância, às vezes é necessário tomar uma outra ação. Não exatamente com relação às premissas da palavra de Deus, não com relação aos instrumentos da palavra de Deus, mas às vezes ações isoladas, né? Então tomar esse cuidado para não tomar nem para a direita e nem para a esquerda, evitar os extremos. Não é você ficar morno, não é isso não. É porque às vezes as pessoas levam as coisas de Deus, ou às vezes abandonam as coisas de Deus, ou às vezes levam as coisas de Deus, como diz assim, no pé da letra, mas no pé da letra de acordo com a visão humana, e não com aquela visão de compaixão, de amor, de serviço que Deus presta. Às vezes esse lado esquerdo ou direito nosso é a lei, mas Jesus traz aquela lei, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus em primeiro lugar, que Ele vai acrescentar as outras coisas. Então, quando nós vamos para a direita ou para a esquerda, a gente olha o direito em si, é o meu direito. Mas quando eu penso na sabedoria divina, eu passo a pensar assim, é o meu direito, mas também é a palavra de Deus em mim. Às vezes o meu direito precisa de abrir mão desse meu direito para que a palavra de Deus, para que o nome de Deus seja honrado e glorificado. Então é nesse sentido que nós devemos estar atentos. Tem várias outras aplicações desse texto, mas nesse momento nós vamos parar por aqui, só para essa breve reflexão, tá bom? Resumindo esse estudo nosso hoje, vamos ver que a sabedoria ela tem a ver então com a crítica que nós devemos fazer ao nosso próprio coração, versus a palavra de Deus. Comparar o nosso coração, nossa mente, nossas atitudes com a palavra de Deus. E a sabedoria é marcada por atitudes práticas e objetivas, que aparecem nos detalhes. Pequenos detalhes é que faz a diferença. Então, nós vamos demonstrar sabedoria na nossa vida à medida que nós vamos tocando nossa vida no dia a dia. É os pequenos detalhes. Comigo, com a família, com meus pais, com meus filhos, com minha esposa, com meu colega de trabalho, com meu vizinho, com a pessoa no mercado, na padaria, como eu estou aceitando
algumas afrontam, alguns sabores. É aí que nós vamos testando a nossa sabedoria. Então é um desafio de detalhes. E eu desafio você, né, a viver e a buscar essa sabedoria. É fácil? Não, não é fácil. Por isso que diz que nós devemos adquirir e buscar e investir todos os nossos recursos nessa sabedoria, porque ela para nós vai ser joia e coroa que Deus vai nos dar, graça que Deus vai nos dar. E essa graça, essa coroa que Deus nos dá, é depois de enfrentarmos as adversidades da vida, sabermos que nós saímos dela de forma honrosa, de forma boa, agradável a Deus, sem ofender as pessoas, sem denegrir a imagem daquele que também é criatura de Deus, que até pode ter nos ofendido, mas que não compete a nós o julgamento de juízo final para aquela pessoa. Que Deus abençoe você e que você possa ter um restante de semana, um restante de dia, um restante de mês, com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É o que eu desejo para você, todo o seu lar, toda a família. E qualquer coisa que você não entendeu ou tiver dúvida, coloque aí no YouTube ou no e-mail ou no Zap, que a gente pode continuar tendo outras abordagens de estudo. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe e até o nosso próximo estudo. Amém.